Recentemente o Faker, certo? Um jogador que é muito famoso aí no cenário de League of Legends competitivo, teve uma cena dele rodando pelas redes sociais, onde ele se encontra bastante frustrado, né? Batendo a cabeça na parede após uma derrota. E essa cena, né, nas redes sociais geraram muitas críticas que iam na direção de que falavam como se o Faker não pudesse ter aquele tipo de atitude, porque ele é um cara que, entre aspas, já ganhou tudo que tinha que ganhar, já é rico, já está, digamos, com a vida resolvida, certo? E isso me incomodou bastante, né? Eu não estou aqui defendendo a atitude dele de bater a cabeça na parede, certo? Acho que há um limite, sim. Há formas da gente a manifestar, certo? As nossas frustrações. A minha questão aqui é no sentido dos argumentos que foram usados, né? Tipo, se ele é uma pessoa que já tem tudo, ele não poderia se frustrar, ele não poderia ter aquele tipo de reação, certo? E aí eu tô fazendo esse vídeo meio que para falar de uma coisa que me incomoda muito hoje em dia, que é meio que a associação que algumas pessoas fazem, né, entre competir e ganhar dinheiro. Parece assim que vou jogar algo no sentido competitivo da coisa, então eu só vou jogar isso se isso me trouxer algum retorno financeiro, sabe? Para muita gente se tornou comum, né? Talvez devido aos grandes esportes, né, tais como o futebol, associar jogo competitivo a sucesso financeiro, né? Como se o jogo em si, né, a pura competitividade, não fosse suficiente, né? E assim, é comum para quem não tem espírito competitivo esse tipo de visão, né? E talvez por isso os tipos de comentário que o Faker recebeu, e novamente não estou defendendo as cabeçadas na parede, não é esse o intuito. Não acho que isso seja saudável. O que eu quero dizer aqui é a questão de a frustração de perder um jogo, né? Para muita gente é simplesmente inconcebível a ideia de que alguém possa ficar tão frustrado por ter perdido um jogo, porque tais pessoas simplesmente não possuem um espírito competitivo, né? E para quem vê a competição não como um meio, né, para ganhar dinheiro, seja lá para o que for, mas vê a competição como um fim em si mesma, entende bem o sentimento do Faker. Tá? E foi justamente pensando acerca desse espírito competitivo que eu resolvi fazer esse vídeo. Né? Então, assim, afinal, por que que nós, seres humanos, né, competimos? Por que que a gente tem essa coisa dentro da gente? E fui dar uma olhada rápida na internet antes de sair fazendo esse vídeo por conta própria, mas acabei meio que me frustrando, né? Porque uma das pesquisas que eu fiz tinha lá que a, a frustração teria nascido com o capitalismo num sentido de explorar ao máximo a mão de obra humana, né? O que simplesmente não faz o menor sentido, visto que seres humanos competem desde que existem, certo? Os próprios Jogos Olímpicos, para a gente aproveitar a pegada da Olimpíada, surgiram na Grécia Antiga. Né? Então, essa história de competição, a invenção do capitalismo, simplesmente não faz o menor sentido. Tá? Uma outra, né, que eu vi que de fato faz sentido, mas ainda não é suficiente, seria a ideia de que a gente compete por recursos. Né? E assim, naturalmente, né, biologicamente, de fato as competições humanas foram historicamente por conta de recursos. Né? Se a gente olhar o reino animal, há disputa por recursos, certo? Só que embora esse tipo de coisa exista, ele ainda não é, digamos assim,
suficiente para explicar todas as questões referentes à competitividade. Por que eu falo isso? Ora, se fosse simplesmente uma questão de recurso, certo? Então não faria sentido uma pessoa que já tem todos os seus recursos, digamos, sanados, competir. Né? A gente voltaria no ponto inicial do vídeo, né? De que só vou competir se eu tiver algum retorno financeiro. Certo? Então, assim, por que eu estou pegando isso? Eu lembro quando eu era pequeno, né? E tinha muita rivalidade entre o pessoal da minha rua e o pessoal da outra rua, né? E a gente, sabe, jogava a bola assim, se matando mesmo, pura e simplesmente para ganhar do outro lado, né? A gente não ganhava nada no sentido material, mas a gente ganhava aquela sensação, sabe, de vitória, de superioridade. E isso era bom, ok? Então é disso que se trata o espírito competitivo. Não é só questão de vou ter recurso, vou ganhar X coisa, vou ganhar Y. Não, você compete pura e simplesmente pela competição. Tá? Não estou dizendo que tem pessoas que veem a competição como meio. Né? O ponto aqui é justamente a frustração, né, do faker tomada como exemplo desse espírito competitivo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a competitividade humana não é uma simples construção histórica ou que a gente simplesmente compete por recursos. Tá? Embora isso tenha o seu ponto, a gente não pode reduzir a competição humana a isso. Certo? Então, a competição humana, para mim, vai além de tudo isso. Então, por que a gente competiria? Né? A gente compete porque simplesmente é bom competir, faz bem pra gente competir. É prazeroso aquela sensação de vitória. Tipo, você tinha um oponente, digamos, mais forte do que você e você superou esse obstáculo. Né? E os jogos, sejam jogos esportivos, naturais, né? Seja Olimpíadas, sejam jogos virtuais, como é o caso do League of Legends do Faker, certo? Eles cumprem justamente esse papel, né? Esse papel de canalizar esse nosso desejo de superioridade, tá, para algo, digamos, saudável. Saudável em que sentido? Porque se não houvessem os jogos, né, ou outras formas para que a gente pudesse canalizar esse nosso desejo, provavelmente esse desejo estaria se manifestando em alguma esfera social nossa. Certo? Seja na nossa família, na escola, faculdade, no trabalho, e a gente acabaria gerando um ambiente tóxico, né? Tanto para a gente quanto para as pessoas que convivem com a gente. Então, os jogos são saudáveis nesse sentido de que eles servem como uma forma, digamos assim, de expurgo, tá, dos nossos sentimentos, entre aspas, ruins. Né? Então, jogos são saudáveis, competir é algo saudável. Né? Eu sei que muita gente ao ouvir isso pode apontar o faker, bater na cabeça e se perguntando como que algo assim pode ser saudável. Né? E novamente eu falo que o ato de bater a cabeça na parede é problemático e não é o intuito do vídeo falar que isso é ok, que isso que está tudo bem bater a cabeça. Não é isso. Né? A questão aqui é o sentimento de frustração de uma pessoa que, em tese, já tem tudo, certo? Em tese, já ganhou tudo, e mesmo assim vai jogar uma partida e se frustra ao ponto de perder a cabeça, né? E de que, por que uma pessoa dessa faz isso? Olha, faz isso justamente porque ela tem um espírito competitivo, né? Para ela não interessa o que ela já ganhou, certo? No sentido material ou esportivo mesmo. Cada partida para ela é um desafio novo, certo? E ela quer vencer como se fosse o primeiro. Então, eu estou fazendo esse vídeo nesse sentido. Né? Eu posso até fazer um vídeo futuramente explicando até que ponto a competição é saudável, até que ponto ela se torna nociva, certo?
Mas o intuito aqui é simplesmente rebater esses argumentos, né? De dizer que uma pessoa que já ganhou as coisas, ou que uma pessoa que não vai ganhar nada numa determinada competição, ela simplesmente não teria motivos para se frustrar, certo? Não. Pessoas como o Faker, como eu, se frustram porque são pessoas que têm um espírito competitivo, querem competir pelo simples sentimento, pelo simples prazer que a competição pode gerar para a gente. Nada mais do que isso. Bom, por esse vídeo é isso.